pranto e na dor, ao meu lado estás. Tu queres mostrar-me que simples gestos são grandes se trazem amor ao coração. O teu amor está em mim, na vida, minha canção. Tu és o vento que me eleva cada vez mais. O teu amor está em mim, farei o mundo ver. É maravilhoso viver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo, com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos, que alegria começarmos este dia de sábado ao redor da palavra do Senhor, e hoje São Lucas nos apresenta esta parábola, conhecida como parábola do bom semeador. Nós bem que poderíamos tirar um pouco o foco do semeador e nos concentrar um pouco na semente, que na verdade parece que a atenção de quem narra o Evangelho se concentra não tanto nos gestos do bom semeador, mas no destino que as sementes encontram. O começo da parábola nos leva também nessa linha. A semente é a palavra de Deus, diz o versículo 11. Porque será que Jesus quis começar falando do seu ministério público com esta parábola? Ele já teria provavelmente se dado conta das dificuldades que os seus contemporâneos teriam em escutar sua pregação? Parece que sim. Mas a parábola talvez tenha um alcance mais vasto, um alcance maior. Nos diferentes destinos da semente lançada, nós podemos entrever não só os diferentes modos de reação dos ouvintes, mas também as diferentes atitudes com que, ao longo da história da salvação, a humanidade reagiu e reage à presença da pregação da palavra de Deus. Lida dessa maneira, a parábola da semente prolonga a sua mensagem ao longo de todos os séculos, antes e depois de Cristo, e chega até nós. Nós poderíamos perceber também a maneira como logo depois de Jesus falar sobre os lugares negativos, ele finalmente chega aos lugares onde a semente cai em terra boa. Não apenas Jesus não fica apenas no aspecto das pessoas que rejeitam a palavra. Depois de se referir às diversas circunstâncias que tornam a semente ineficaz, ele finalmente chega neste ponto. Não dá para a gente ficar só no desalento. Antes, a palavra também nos abre caminho à esperança, nos mostra que todos padecem
de converter-se em terra boa. Semente que caiu nessa terra boa são aquelas palavras que aquelas pessoas que ouvindo a palavra de Deus, com um coração bom, generoso, retêm essa palavra no coração e dão fruto. Todos, independentemente da situação anterior, podemos dar bons frutos para Deus, pois essa semente é semeada constantemente. A gente pode dizer, dia após dia, o Senhor lança essa semente. A eficácia depende sobretudo das nossas disposições. O Senhor aponta 3 características de terra boa: ouvir com um coração contrito e humilde o que Deus está dizendo, esforçar-se para que, mediante a oração e a mortificação, essas experiências penetrem na alma, e por último, terceiro, começar a recomeçar sem desanimar. Se os frutos demoram a chegar, se percebermos que os defeitos não acabam, apesar dos anos, do desempenho que nós temos no nosso dia a dia, nós não podemos desistir. Não podemos dizer, eu sou a semente que caiu na beira do caminho. A semente que é lançada em mim é como se lançasse em pedregulho. Não, às vezes nós somos tem dia que nós realmente estamos com essas disposições. Mas a semente ela precisa encontrar corações que amam. Os cristãos não nascem, eles se fazem, diz um autor dos primeiros tempos da igreja. Ninguém nasce santo, ninguém é por natureza terra boa 100%. Deus, que nunca nos nega a sua graça, quer que trabalhemos o campo da nossa alma, que nos abramos generosamente a sua ação, saibamos pela paciência, pela constância, colaborar com essa palavra. Ela vem, mas é preciso encontrar também disposições interiores. O importante é irmos uma vez e outra até o Senhor com a humildade de quem precisa de ajuda, com a vontade firme de nunca nos separarmos dele, ainda que pareça que não avançamos, que o tempo passa e não colhemos os frutos desejados, ou que às vezes a gente semeia e não vê nenhum resultado. Diz Santo Agostinho assim: Deus é o agricultor, e se afasta do homem, este homem converte-se num deserto. O homem é também agricultor, e se afasta de Deus, converte-se igualmente no deserto, diz Santo Agostinho. Não nos separemos dele, irmãs e irmãos. Recorramos ao seu coração misericordioso muitas vezes ao longo do dia e peçamos com todo o amor, com todo o ardor do nosso coração, que a semente lançada caia em terra boa. Concluo com vocês fazendo uma pequena meditação de São Basílio. São Basílio era um monge da Capadócia, logo no segundo século da igreja. São Basílio diz assim: assim como o grão lançado à terra dá frutos para o semeador, também o pão estendido ao faminto te dará mais tarde um lucro imenso. Assim, pois, o tempo das colheitas na terra é tempo para semeares no alto. Faz sementeiras de justiça. Por que te preocupas? Por que essa inquietação e essa pressa em encerrar o teu tesouro dentro da argamassa e dos tijolos? O bom nome é mais desejável que as muitas riquezas, diz São Basílio. Peçamos ao Senhor que tenhamos um coração despreendido, generoso na partilha da palavra, na partilha do pão. Que Ele nos ajude também que não retenhamos esse tesouro imenso e lindo, maravilhoso que Ele colocou à nossa disposição. Hoje, sábado, dia de fazermos memória à Nossa Senhora, aquela que com toda certeza foi a que acolheu a semente no seu coração. A própria palavra de Deus cresceu na barriga de Nossa Senhora. Et verbum carum facto est. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A palavra de Deus lançada no ventre de Nossa Senhora é o próprio Jesus. E ela, terra fértil, terra boa, terra que produziu 100 por semente. Peçamos a ela que nos ensine e nos inspire a produzirmos também muitos frutos para o reino de Deus. Peço ao Senhor que derrame suas graças, suas bênçãos sobre cada um de nós. Chuvas de graças, chuvas de bênção. Que o Espírito Santo seja derramado profusamente sobre todo o nosso ser, nos inspirando, nos trazendo bons propósitos também ao coração. E que apesar de todas as coisas que nós muitas vezes precisamos viver no nosso dia a dia, tenhamos sempre a certeza de que Deus é
aquele que semeia e semeia. Diz o Salmo que quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. Deus Pai de misericórdia, ensinai-nos a acolher vossa palavra, assim como a nossa Mãe Maria Santíssima acolheu quando o Senhor enviou o anjo Gabriel. Que sejamos terra fértil, Senhor, para podermos todos os dias da nossa vida ter a palavra de Deus como centro e assim ganharmos a felicidade que não passa. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos conceda a saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.